A você, internauta, uma boa noite. Sejam bem-vindos a mais um estudo do Evangelho Redivivo. Estamos felizes por mais uma oportunidade, mais um momento de luz, pois o Evangelho Redivivo é um manancial que nos ajuda a buscar na fonte imorredora do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo as passagens do Novo Testamento, lições que são para nós um verdadeiro alimento, uma verdadeira luz a iluminar nossos passos. Por isso, a nossa confiança, o nosso entusiasmo de podermos refletir e analisar, dando dicas como nós recebemos aqui no Evangelho Redivivo, orientações para aprendermos a extrair o espírito da letra, a entender o significado das passagens, os símbolos. E então, sejam todos muito bem-vindos a essa escola bendita da doutrina espírita. Nós vamos dar sequência na introdução ao Evangelho segundo o Espiritismo. Teremos hoje informações sobre a doutrina de Sócrates e Platão. Nós, semana passada, fizemos algum estudo, algum comentário sobre os publicanos, os samaritanos, e a partir do próximo tema, que é os portageiros, nós vamos indicar a todos que busquem na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, para que possam entender o que significa cada palavra, sendo que é uma temática informativa dos fatos, dos personagens históricos à época de Jesus. Então nós vamos fazer uma pequena apresentação desses que são os indicados por Allan Kardec nos fatos históricos. Vocês vão encontrar na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, além dos publicanos e dos samaritanos que nós já vimos, os portageiros, os fariseus, escribas, falar sobre sinagoga, saduceus, essênios, terapeutas. E hoje, na sequência, nós vamos ver a introdução dessa doutrina de Sócrates e Platão, que são precursores da ideia espírita e cristã. Iniciamos neste estudo a análise da introdução, parte 4, do Evangelho segundo o Espiritismo, que faz referências às citações de Sócrates por intermédio de Platão, ambos considerados precursores
das ideias cristãs e espíritas. Como se trata de um item que nem sempre é estudado com a devida atenção, o estamos dividindo em 4 partes assim especificadas. Vou pedir licença para mim fazer um reparo aqui que eu esqueci. Na primeira parte, tópicos de 1 a 6. Na segunda parte, tópicos de 7 a 11. Na terceira parte, tópicos de 12 a 16. Na quarta parte, tópicos de 17 a 21. Allan Kardec afirma que as grandes ideias jamais irrompem de súbito. As que se baseiam na verdade sempre têm precursores que lhes preparam parcialmente os caminhos. Depois, quando é chegado o tempo, Deus envia um homem com missão de resumir, coordenar e complementar os elementos esparsos e, com eles, formar um corpo de doutrina. A maior de todas as revelações que nosso planeta já presenciou teve a necessidade de arar a terra das mentes e dos corações humanos durante séculos, para que a árvore do cristianismo pudesse dar frutos. Neste raciocínio, Kardec afirma: assim aconteceu com a ideia cristã, que foi pressentida muitos séculos antes de Jesus e dos essênios, e da qual Sócrates e Platão foram os principais precursores. O Espiritismo não poderia fugir a essa regra. Não há na doutrina espírita a pretensão de provocar mudanças abruptas na humanidade ou a aceitação imediata das luzes que traz, visto que o progresso requer sempre a colaboração do tempo para cimentar-se. Seria conhecer bem pouco os homens, imaginar que uma causa qualquer pudesse transformá-los como que por encanto. As ideias se modificam pouco a pouco, conforme os indivíduos, e é preciso que passem algumas gerações para que se apague completamente os vestígios dos velhos hábitos. A transformação, portanto, só poderá operar-se com o tempo gradualmente e de modo progressivo. A cada geração, uma parte dos véus se dissipa. A revelação das leis divinas se faz, portanto, de modo contínuo, desde os primórdios da civilização, sob a égide de Jesus Cristo.
assim também acontece com as revelações de cunho filosófico e científico. Deste ponto de vista, todas as ciências que nos fazem conhecer os mistérios da natureza são revelações e pode-se dizer que há para a humanidade uma revelação incessante. Entretanto, devido às características especiais da elevação moral, Kardec separa essa revelação contínua em três. O Cristo e Moisés foram os dois grandes reveladores que mudaram a face do mundo, e nisso está a prova da sua missão divina. Uma obra puramente humana não teria tal poder. O terceiro é a própria doutrina espírita. Além dessas três principais revelações divinas ao mundo, de tempos em tempos, Jesus envia homens de gênio para impulsionar o progresso humano em todas as áreas do saber. O codificador Allan Kardec relata: os homens progridem incontestavelmente por si mesmos e pelos esforços de sua inteligência. Mas, entregues às próprias forças, só muito lentamente progrediriam, se não fossem auxiliados por outros mais adiantados, como o estudante o é pelos professores. Todos os povos tiveram homens de gênio, que surgiram em diversas épocas para impulsioná-los e tirá-los da inércia. Entre esses homens de gênio, podemos facilmente destacar, pela essência cristã dos seus ensinos, a figura iluminada de Sócrates. A moral que os espíritos ensinam é a do Cristo, em virtude de não haver outra melhor. Mas, então, de que serve o ensino deles se apenas repetem o que já sabemos? Outro tanto se poderia dizer da moral do Cristo, ensinada 500 anos antes, por Sócrates e Platão, em termos quase idênticos. Sócrates esteve encarnado entre os anos 500 e 400 antes da era cristã. Nascido em Atenas, na Grécia, pouco se sabe sobre ele. O que sabemos veio por intermédio de seus discípulos, notoriamente Platão, visto que Sócrates nada escreveu. O filósofo é um dos maiores pensadores de todos os tempos, e sua filosofia até hoje demonstra profundidade ímpar. Muito à frente da sua época, foi acusado de corromper a juventude com suas ideias, sendo condenado à morte por envenenamento, obrigado a ingerir cicuta, extraída de uma planta venenosa. O espírito que conhecemos pelo nome de Sócrates
veio ao mundo enviado pelo Senhor, a fim de preparar a humanidade para as ideias cristãs, que o Cristo anunciaria mais tarde. É por isso que todas as grandes figuras daqueles tempos longínquos somos compelidos a destacar a grandiosa figura de Sócrates na Atena antiga. Superior a Anaxágoras, seu mestre, como também imperfeitamente interpretado pelos seus 3 discípulos mais famosos, o grande filósofo está aureolado pelas mais divinas claridades espirituais no curso de todos os séculos planetários. Sua existência, em algumas circunstâncias, aproxima-se da exemplificação do próprio Cristo. Sua palavra se confunde com todos os espíritos mesquinhos da época e faz desabrochar florações novas de sentimento e cultura na alma sedenta da mocidade. Nas praças públicas, ensina à infância e à juventude o famoso ideal da fraternidade e a prática do bem, lançando as sementes generosas da solidariedade dos pósteros. Se olharmos a imensa estrada do tempo, vemos que há 5 séculos antes de Jesus, o grande filósofo nasceu no planeta. Jesus encaminhou até nós o seu enviado, que nos revelou ideias divinas, preparando a humanidade para o cristianismo, o qual, como se percebe, não surgiu de maneira inesperada ou de improviso. Foi planejado secularmente, aguardando o caminhar do progresso humano para manifestar-se no tempo e momento adequados, sedimentado pelo maior exemplo moral que poderíamos ter, Jesus Cristo. Então, nós percebemos aí, pessoal, como a sabedoria do nosso querido Mestre Senhor Jesus programou as revelações. Estamos vendo nos esclarecer que precisa de ter uma preparação nas mentes e nos corações do ser humano, para que possa se receber os ensinamentos adequados à época em que são revelados. Estamos percebendo aí as 2 primeiras, conforme Allan Kardec traz, Moisés na primeira revelação, trazendo a ideia do Deus único, reforçando o ensinamento do monoteísmo. Por que reforçando? Porque Abraão, antes de Moisés, já trazia esta ideia do Deus único, não é? E então Moisés trouxe a primeira revelação. E o que está mais marcante na primeira revelação
é os mandamentos que Moisés trouxe para o povo daquela época, que tinha a necessidade de perceber essa potência maior que é o nosso Criador e respeitar tanto o Pai como também os semelhantes. Se nós observarmos os 10 mandamentos, temos primeiramente mencionar sobre a presença de Deus. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da escravidão do Egito. Esse é o primeiro mandamento. E então, os outros se referem ao respeito e à observação das leis que dão direito ao próximo. Então foi o começo das revelações para o povo daquela época. E na vinda de Jesus, que veio trazer a ideia do amor, do perdão, a ideia e a certeza de que a morte continua, ou melhor, perdão, que a vida continua além da morte, é o ponto-chave para o aprendizado da humanidade. Mas para chegar esses ensinamentos que Jesus nos trouxe, foi necessário vir o precursor dessas ideias, que foi justamente Sócrates, trazendo os esclarecimentos de que a vida continua. Nós vamos ver na doutrina de Sócrates que tem muita semelhança com as ideias espíritas. E então, por isso, Allan Kardec está trazendo para nós que Sócrates e Platão são precursores das ideias cristã e espírita. Então, tudo nós estamos observando aí que tudo segue uma sequência natural de acordo com o desenvolvimento intelectual de cada geração, para podermos receber as instruções e orientações que nós necessitamos. Não é isso? E então fica fácil de nós compreender qual é a didática, a forma com que Jesus traz os ensinamentos, as revelações para a humanidade. E se nós observarmos, mesmo antes, nas primeiras civilizações, Jesus já havia enviado outros, preparando aqueles povos semi-selvagens para receber a ideia de um ser além da materialidade. Nós indicamos para quem gosta de estudar, para quem gosta de ver sobre essas revelações, nós indicamos a obra que se chama Jesus, o Messias das Nações. Então, essa obra é do professor Severino Celestino. E no início da obra ele mostra muito bem a sequência de revelações que vem de acordo com a capacidade de entendimento do povo de cada época. E aqui nós estamos vendo Allan Kardec trazer de uma forma muito clara como Jesus prepara o terreno dos nossos corações. Olha, que filosofia, olha que maravilha de elaboração na estrutura das revelações que são as palavras de vida eterna. Jesus conhece cada ser que habita o planeta, a necessidade de cada geração. E então ele envia cada
um dos seus emissários na época certa, para que comece a colocar as sementes que irão se germinar, as ideias que vão se transformar e se iluminar cada vez mais através do tempo, não é? Para que nós, espíritos em aperfeiçoamento, em evolução, venhamos a compreender a mensagem maior. Não é isso? E então estamos tendo esta clareza, essa certeza que Kardec está trazendo aí para nós, né? Observamos, a maior de todas as revelações que nós já tivemos foi cristianismo. As ideias que o nosso Senhor Jesus Cristo trouxe do amor, né? Desse sentimento que cobre todas as mazelas que o ser humano é capaz de criar. Porque se nós analisarmos, esse sentimento é o germe que nós recebemos ao sermos criados por Deus, o sentimento do amor, e que nós vamos aprendendo a desenvolver ao longo da nossa jornada evolutiva. Mas como nós ainda trazemos também as sequelas da nossa imperfeição, nós então temos esse embate entre as luzes que recebemos da verdade e do amor e as sombras que nós arrastamos devido à nossa imperfeição. Não é isso? E a doutrina espírita vem revelar para nós tudo o que nós necessitamos para aprendermos, para termos a certeza qual é a nossa finalidade, qual é o nosso objetivo, né? Aonde está a nossa verdadeira felicidade. Não é isso? E então, percebemos aí nessas colocações que precisamos de estar atentos para não perder essa grande oportunidade de aprendermos cada vez mais as luzes, os ensinamentos que vão nos dar segurança, confiança, não é? E então vamos deixar para prosseguirmos a semana que vem esses estudos e indicamos a todos que revejam essas lições, porque são detalhes importantes que nós vamos fixando em nosso pensamento, em nosso consciente, para que nós formemos a ideia de uma fé sólida, não é? Inabalável, pelo conhecimento da verdade. É isso? Então, para nós frisarmos, para nós buscar deixar bastante fixado essas ideias, vamos ver esta última estrofe. Se olharmos a imensa estrada do tempo, vemos que há 5 séculos antes de Jesus, o grande filósofo Sócrates renasceu no planeta. Jesus encaminhou até nós o enviado, que nos revelou as ideias divinas, preparando a humanidade para o cristianismo, o qual, como se percebe, não surgiu de maneira inesperada ou de improviso. Foi planejado secularmente, aguardando o caminhar do progresso humano para manifestar-se no tempo e momento adequados, sedimentado pelo maior exemplo que poderíamos ter,
Jesus Cristo. Então fica aí essa parte e nós vamos iniciar um outro subtítulo na próxima semana. Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e espírita. Tópicos de 1 a 4. E então, deixamos aí mais um momento para que nós saibamos buscar nesses estudos, nestas indicações, as luzes que nós buscamos, de acordo com o nosso despertar de consciência. Não é isso? E então, queridos irmãos, fica aí mais um estudo do Evangelho Redivivo. Na próxima semana, daremos a sequência. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe. Gratidão.